Olá! No vídeo de hoje, nós começamos a entender como se dá o processo histórico que leva à formação do município de Itaboraí. É um processo longo que atravessa séculos, mas que tem o seu início lá em meados do século XVI. E é a partir desse momento que a gente tem que entender como se dá efetivamente a política de distribuição de terras feitas aqui no entorno da Baía de Guanabara, nas terras do chamado Recôncavo da Guanabara, realizada pela Coroa de Portugal. Como sabemos, apesar de terem chegado em 1500, os portugueses só efetivaram a colonização das terras brasileiras a partir de 1530. Em relação à cidade do Rio de Janeiro, essa ocupação ela só se efetiva em 1555, com a devida expulsão dos franceses da Baía da Guanabara. A ocupação dessas terras no entorno da Baía de Guanabara, no recôncavo da Guanabara, se dá no contexto das chamadas guerras religiosas. O que foram as guerras religiosas? Foram lutas entre grupos religiosos diferentes, notadamente católicos e protestantes, que começam após a Reforma Protestante, realizada ou iniciada por um monge até então católico chamado Martinho Lutero. Essas guerras que envolvem não apenas grupos diferentes, mas países diferentes, se estendem ao longo de um século na história europeia e vai ter consequência para outras partes do mundo, como para nós. Em 1555, um líder protestante calvinista chamado Villeganon vem para o Rio de Janeiro, liderando um grupo de colonos católicos e protestantes, e funda aqui, na Baía de Guanabara, perto de onde hoje é a Praça 15, e funda a chamada França Antártica, em 1555. Bem, mas a gente lembra que desde o evento histórico, que os portugueses vão chamar de descobrimento do Brasil, os portugueses se consideravam donos dessas terras. E aí eles vão articular uma política para recuperar essas terras, expulsando os franceses daqui. Bom, o então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, ele envia para o Rio de Janeiro uma frota liderada por seu sobrinho, Estácio de Sá, que vai travar uma longa luta com os franceses para expulsá-los. E aí um detalhe, os franceses, para aumentarem a sua capacidade de resistência militar, eles vão buscar apoio e vão se associar a um grupo indígena que são os tamoios. Os portugueses também vão perceber que precisavam de um contingente maior para a luta. E aí eles vão se associar a um outro grupo indígena, que eram os Temiminós, liderados por uma figura histórica que a gente já deve ter ouvido falar bastante, que é o Araribóia. Dentro então dessa política de ocupação da terra recém-conquistada, os portugueses vão fundar os vários fortes no entorno da Baía de Guanabara, justamente para guardar essas terras, e também liderados por padres jesuítas, que chegam inclusive com Mendes Sá, vão fundar aldeamentos, também para garantir a ocupação desse território. No entorno da Baía da Guanabara se formou um anel defensivo, composto por vários aldeamentos. Dentre eles, os aldeamentos de São Lourenço, liderado por Araribóia, na atual Fortaleza de Santa Cruz, o aldeamento de São Barnabé, em Magé, ao fundo da Baía da Guanabara, o aldeamento de São Barnabé, que hoje compõe a região de Itaboraí, outrora chamada de Vale do Macacu, ou Sertão do Macacu, o aldeamento de São Pedro, atualmente Cabo Frio, e o aldeamento de São Francisco, que compreende o atual município de Itaguaí.
Com os inimigos derrotados, em 1565, iniciou-se uma política distributiva de grandes lotes de terra, à época chamados de seis-marias. Tal proposta de concessão de terras servia como escudo de proteção da cidade do Rio de Janeiro contra ataques de estrangeiros e de nativos, além de facilitar o objetivo jesuítico de catequização. Esse foi o caso do aldeamento de São Barnabé, que se tornou posteriormente uma freguesia, igualmente como o de Nossa Senhora do Desterro de Itambi. Tais paróquias passaram a fazer parte da Vila Nova de São José del Rei, recém-criada no final do século XVIII. Justamente a vila de São José del Rei, junto com a vila de Santo Antônio de Sá, mais a freguesia de Itaboraí, é que juntas formarão o atual município de Itaboraí, como nós veremos mais à frente. Tchau, tchau!